Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos em Tua presença, nessa manhã, nesse dia, e queremos Te entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos diante de Ti. Sim, Deus. Que o Senhor esteja à frente, Senhor, nosso dinheiro, nossos recursos e tudo que é nosso, porque não, tudo que nós temos é Teu. Não só a parte que nós devolvemos para Ti, mas todo o resto que fica para nós também é Teu. Então nos ajuda, Senhor, a usar o nosso dinheiro de maneira sábia, de maneira ajuizada, tendo a certeza que todo o nosso dinheiro pertence a Ti. Tudo que nós temos vem de Ti, e das Tuas mãos tu damos. Sim, Então, Deus. Senhor, fica conosco, resolve os problemas daqueles que estão passando por perrengues, por dificuldades financeiras. E, enfim, Senhor, ajuda cada um aqui a permanecer fiel a Ti, nos dízimos e nas ofertas, sendo um fiel mordomo de tudo que vem das Tuas mãos. Sim, Deus. Dá-nos uma boa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, Davi, eu coloquei aí um pedido de oração. Se você puder orar depois. certo? Então, Del colocou aqui o pedido de oração para que Deus cuide, para que Deus esteja à frente de uma causa que Ele está resolvendo e pelas famílias da igreja. Então, irmãos, vamos orar por esse pedido também, pela situação da vida de Del e também por todas as famílias da igreja, para que sejam unidas e que Deus esteja em cada lar, em cada família da igreja. Vamos orar por esse motivo. Então, gente, vamos agora para o momento do estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aí na lição da quinta-feira. A lição da quinta-feira é a continuação dessa história. Essa história da cura do paralítico, ela rende. Porque, olha só, terça-feira a gente viu o milagre. Ontem a gente viu o julgamento do milagre. Porque o paralítico foi curado, aí lá vamos nós fazer uma cariação. Quem foi que curou esse paralítico? Por que que curou? Por que que curou no sábado? Por que carregou a cama? Vamos fazer investigação, porque não pode não, no sábado não pode não curar. O negócio de curar no sábado, esse negócio é perigoso, é perigoso. O sábado não é para isso não. O sábado é dia de ficar doente. Para os fariseus era isso. O sábado era dia de ficar doente. Não pode curar no sábado, só se for uma emergência. Agora, que emergência é essa, a gente não sabe. Então, era isso. No sábado não era dia de curar. E aí Jesus foi fazer uma cura no sábado e mandou o cara carregar a cama. Vamos fazer a investigação. Então, aí, pronto, fizeram a investigação. Vamos até Jesus, que a gente sabe que é ele o responsável. E agora, hoje, a gente vai ver a defesa de Jesus. Por que Jesus curou no sábado? Vamos investigar o motivo dele ter feito isso. Então, olha, em João 5, do 19 ao 47, é só a defesa de Jesus. João 5, 19 ao 47 é Jesus se defendendo e explicando com que autoridade ele fez tudo isso. E nisso foi uma ótima oportunidade para que João enfatizasse quem é Jesus. Então veja que tem vários diálogos no livro de João que não tem nos outros. São diálogos bem específicos, diálogos que os outros preferiram não mencionar, porque eram diálogos longos, eram monólogos, no caso, longos, em que Jesus vai explicando o seu ministério, explicando quem ele é. E isso é muito importante, porque isso mostra as tensões que tinham entre Jesus e os judeus e como Jesus se defendia. Então, a pergunta aí, por que Jesus foi perseguido por fazer o milagre no sábado? João 5, 16 ao 18. Aí no João 5, 17, Jesus diz, mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus é o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Que absurdo você querer chamar Deus de seu pai, né? Olha que absurdo. O negócio de chamar Deus de pai é muito... é perigoso, não pode chamar Deus de pai, não. Então, para os judeus era assim. Chamar Deus de pai era... não podia, não. Aí,
como é que explica isso aí? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. No sábado. Como é que explica isso? Então, para os judeus deve ter sido um escândalo essa frase que Jesus falou. Meu pai, que é Deus, trabalha no sábado e eu trabalho também? Como assim? Hoje nós sabemos o significado disso, mas para as pessoas da época isso foi um escândalo. Então nós sabemos que qual é o trabalho que Deus tem no sábado e também todos os dias? É cuidar do universo. Porque se Deus deixasse seu trabalho durante o dia só, imagine Deus tirando férias durante o sábado, como eu disse ontem. Se Deus durante o sábado, não vou fazer nada, eu vou deixar o universo no automático. Você acha que o universo ia existir, ia aguentar para o domingo? Você acha que o universo ia aguentar do sábado para o domingo? Se Deus soltasse a mão do universo e deixasse o universo ao acaso? Não ia existir mais nada. Tudo ia se acabar de um dia para o outro. Então, se Deus trabalha mantendo tudo em ordem, tudo no controle, apesar das desgraças que acontecem, mas Deus está no controle, tudo vai caminhar para um final feliz para aqueles que obedecem a Deus. Se Deus deixasse trabalhar, tudo ia por água abaixo. Então Deus trabalha mantendo tudo em ordem e Jesus também trabalhava, restaurando a vida das pessoas, física e espiritualmente. Então esse é o trabalho de Jesus. E agora ele vai explicar por que ele tem essa autoridade de fazer o que ele fazia. Então Jesus ele vai defender as suas ações em 3 etapas. Primeiro, ele vai explicar o seu relacionamento com o Pai. Qual era o relacionamento de Jesus com o Pai? Ele era o que do seu Pai? Qual era essa relação que ele tinha? Aí ele vai explicar do versículo 19 até o versículo 30. Como era o seu relacionamento com seu Pai. Então você olha aí no verso 25. De verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então o Pai é vida e o Filho também é vida. Por isso que Jesus deu a sua vida e a retomou. Ou seja, Jesus morreu e ele ressuscitou. Porque ele tem a vida nele mesmo. Ele deu a sua vida e a tomou de volta. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Um anjo não pode e nem a gente pode. Então por isso que Jesus teve que morrer, porque ele deu a sua vida e a tomou. Então o Pai tem a vida em si mesmo e ele tem a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. E ao verso 22. Do Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que ele e o Pai eram um. Mais para frente ele vai dizer isso. Eu e o Pai, nós somos um só. Ele tem autoridade, eu tenho autoridade. Ele é vida, eu sou vida. Ele julga e eu vou julgar também. Então tudo isso quer dizer querendo dizer que ele e o Pai eram um. Então o Jefferson aqui explicou a minha fala, deixou mais claro. Jesus reivindicou uma natureza divina ao chamar o Criador de Pai. Para os líderes religiosos isso foi uma blasfêmia. Exatamente. Por que quer um escândalo chamar Deus de Pai? Hoje todos nós chamamos Deus de Pai, não tem problema nenhum. É um termo afetuoso. Mas por que para os judeus era uma blasfêmia? Porque quando eu digo que eu sou filho de alguém, para os judeus, quer dizer que eu herdei todas as características dele. Eu sou igual ao meu pai. Então, o filho ele carregava todas as características do pai. Ser filho era como se ser uma cópia do seu pai, era como se ser uma duplicata do seu pai. Eu sou filho, Jesus filho de José. Então Jesus tem que ser igual a José. Por isso que quando Jesus foi para Nazaré, depois já de grande, depois já começou o seu ministério, o povo dizia, esse não é o filho do carpinteiro? Não está aí os seus irmãos, suas irmãs? Então, para os nazarenos, Jesus era o filho, ia ser eternamente o filho do carpinteiro. A identidade de Jesus era aquela pro resto da vida dele. O filho tinha que ser uma cópia do seu pai. Tinha que ser uma tradução, tinha que ser uma duplicada do seu pai. Então, quando Jesus disse que o meu pai está trabalhando e eu também trabalho, ele estava se colocando igual a Deus, como o Jefferson falou, exatamente. Então, por isso que isso foi um escândalo. Mas era isso que Jesus tinha que dizer. Eu e o Pai, nós somos um.
Pai nós somos um. Nós temos a mesma autoridade. E mais, nós temos a mesma autoridade para julgar o mundo e para ressuscitar os mortos. Certo? E Jesus, em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa. 4 personagens, 4 pessoas, ou 4 testemunhas para defender a sua autoridade. Primeira, João Batista, do verso 31 ao 35. 31 ao 35, Jesus fala de João Batista, verso 33. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que meu Pai confiou que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito do que o Pai me enviou. Então João foi uma testemunha. Ele preparou o caminho de Jesus. Todo mundo que comparou o ministério de João com o de Jesus percebeu que João estava preparando o caminho para ele. Estava convertendo o coração das pessoas para que recebessem o ministério de Cristo. Então João era uma testemunha. Segunda testemunha, os milagres de Jesus. Verso 36, foi o que eu disse. As obras que o Pai me confiou para que eu as fizesse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito. Então, os milagres de Jesus confirmavam a sua autoridade. Curar os cegos, curar os aleijados, acalmar o mar, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Tudo isso eram coisas que só Deus poderia fazer. Então, era uma prova de que ele era Deus. E a mesma autoridade do Pai. Então, a primeira testemunha era João Batista. Segundo, eram os milagres. Terceiro, era o próprio Pai, como eu já disse. E 4, eram as próprias Escrituras. As próprias Escrituras. João 5,39. Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se os líderes religiosos usassem as Escrituras, estudassem elas de verdade, eles iam entender que as profecias do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, todas elas apontavam para um Jesus exatamente como Cristo era. Só que o que é que acontece? Tinha aquelas profecias que falavam do Cristo sofredor e tinha aquelas que falavam do Cristo glorificado, do Cristo da segunda vinda. E qual era mais confortável para eles? O Cristo da segunda vinda, era o Cristo que vinha para derrotar os inimigos. O Cristo sofredor, o Cristo que andava descalço, o Cristo que não tinha beleza alguma, o Cristo que ia ser transpassado, que ia ser desprezado, não era atrativo para eles. Aquele Cristo nunca ia libertar o povo de Israel dos romanos. Então por isso que eles só se apegavam à parte que eles queriam. Então por isso que Jesus diz, vocês examinam as Escrituras procurando ter a vida eterna, mas esquecem que as Escrituras testificam de mim, falam de mim o tempo todo. Vocês que não querem enxergar. Então era isso. Eles não queriam encontrar Jesus nas Escrituras, mas elas o tempo todo testemunhavam de que Jesus era Deus. Certo? Cada uma dessas 4 testemunhas falavam de Jesus. E por último, a primeira parte da defesa foi o quê? A primeira parte da defesa, Jesus explicou o seu relacionamento com o Pai. Segunda parte, apresentou 4 testemunhas. João Batista, os milagres, o próprio Pai e as Escrituras. E por último, qual foi a última parte da defesa de Jesus? Jesus apresentou uma condenação para os seus acusadores. 40 ao 47. Jesus diz o seguinte. 41. Eu não aceito a glória que vem das pessoas. Estou terminando. Eu não aceito a glória que vem das pessoas. Eu sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus. Agora Jesus está atacando diretamente. Vocês não têm o amor de Deus. 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Moisés falou de mim. Se, porém, vocês não creem nos escritos dele, como vão acreditar nas minhas palavras? Fecha. Então, Jesus disse, olha, vocês veneram tanto Moisés, vocês idolatram tanto Moisés, mas Moisés falou de mim. E no dia do juízo, Moisés vai depor contra vocês. Vai falar contra vocês, porque ele falou de mim e vocês me rejeitaram. Agora vocês vão se ver com Moisés no dia do julgamento. Então agora Jesus fechou com chave de ouro aqui e acusou aí
rebateu as acusações das pessoas que estavam contra ele. Então, por isso tem a parábola do rico e Lázaro, que diz assim: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, nem se alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles ouviriam. Então, gente, para encerrar aqui, a dúvida dos judeus, a acusação dos judeus é que Jesus não era Deus e não tem autoridade para fazer aquilo. Mas hoje, em nossa vida, olha essa pergunta do final aqui, vamos encerrar com ela. Como evitar cair na armadilha de crer em Deus, defender as doutrinas corretas, mas não nos rendermos totalmente a Cristo? Será que isso é possível? Eu acredito em Deus, acredito nas doutrinas, acredito em toda a religiosidade, mas eu não me rendo totalmente a Cristo. Será que isso é possível? Eu acreditar em tudo, fazer tudo certinho, mas eu não me rendo totalmente a Jesus? Tem coisa na minha vida que eu não rendo, que eu não dou o braço a torcer, que eu não tenho humildade para reconhecer. Será que esse é o nosso problema? Será que a gente está caindo no mesmo erro daqueles líderes? Não reconhecendo a primazia, a supremacia de Jesus em nossa vida? Então, gente, faça dele hoje o seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida. Aceite o senhorio dele na sua vida. Que ele esteja no primeiro lugar. Aceite que ele é Deus. Deixe ele controlar o seu coração. Abra espaço, diga: Jesus, eu quero que você domine sobre a minha vida. Eu sei que tenho livre-arbítrio e eu estou escolhendo que o Senhor domine a minha vida. Faça o que o Senhor achar melhor, porque eu não sei resolver sozinho. Então não basta só crer, não basta só ter uma religião de fachada. Deixe que Jesus sente no trono do seu coração e dirija a sua vida daí para frente. Ele toma o leme da sua vida. Senhor Deus, muito obrigado sobre essa lição, que é rica de ensinamentos, rica de instruções. Que o Senhor sente no trono do nosso coração, Sim, que o Senhor reine em nós, amém, seja o centro da nossa vida. amém, Agora Senhor. abençoa o estudo do livro com a nossa irmã Elza, perdoa nossos pecados, dirige Perdoa-nos. nossa vida e nos faça, Senhor, cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.